Amém. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Estão felizes com Jesus? Amém? Eu quero ler com vocês alguns versículos, aproveitando que os irmãos já estão de pé. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Filipenses, capítulo 1. A partir do verso de número 12. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI. Se os meninos forem projetar aí, a versão NVI. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, de poder estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra de Deus. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Eles o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém. Pode assentar e fiquem à vontade. Glórias a Deus. Esperança em meio à adversidade. Nós sabemos que cumprir os propósitos de Cristo para as nossas vidas nunca foi fácil, não é fácil, nunca será fácil. Mas eu louvo a Deus porque quando Cristo nos chamou, Ele nos colocou, nos deu o Espírito Santo para que pudesse estar nos direcionando, nos consolando, nos fortalecendo, nos ajudando durante toda a nossa trajetória, toda a nossa caminhada, para nós podermos cumprirmos, o propósito de Deus para as nossas vidas. Foi falado aqui na ministração que cada um que está aqui foi chamado com um propósito. É verdade. No Evangelho
que João escreveu no capítulo 15, no versículo 16, Jesus fala para os discípulos assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, e vos nomeei ou designei para que vades e des muitos frutos, a fim de que o fruto de vocês permaneça. E tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, será concedido. Então nós entendemos que nós somos chamados por Cristo, com o propósito de produzir frutos, e há uma recompensa para as nossas vidas. Que privilégio, né? Poder falar com Deus, pedir a Deus em nome de Jesus e sermos atendidos por este Deus único, soberano, poderoso, que cuida das nossas vidas. Eu quero nesta palavra, ministrando essa palavra, focar principalmente no versículo de número 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero, dentro desta palavra, no decorrer dessa palavra, estar te encorajando a minha vida, porque eu preciso, primeiramente encorajar você a permanecer firme dentro dos propósitos de Deus, sabendo que não é fácil. Se nós dissermos que seguir a Jesus, servir a Jesus, viver dentro dos propósitos de Deus é fácil, estaríamos agindo falsamente, porque nunca foi fácil. O próprio Cristo falou para os discípulos que no mundo eles teriam aflições, e nós temos aflições, dificuldades, mas o Senhor é conosco. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma, e essa igreja na cidade de Filipos foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, ali na companhia de Silas, de Timóteo também, na sua segunda viagem missionária, que começa lá no capítulo 15 de Atos, a partir do verso 36, e lá a partir do capítulo 16, você vai encontrar lá, a partir do verso 11, do capítulo 16, nós vamos encontrar Paulo pregando em Filipos, é a primeira a se converter a Cristo lá, Lídia, vendedora de púrpura, e na casa dela vai começar, né, as reuniões ali com a igreja que estava sendo estabelecida ali, e Paulo, ele demonstra um amor muito grande por esta igreja, e quando ele recebe as notícias na prisão a respeito de Filipos, a respeito da igreja, ele fica sabendo que estava acontecendo ali no meio falsas doutrinas, pessoas trazendo falsos ensinamentos, né, e líderes também ali estavam se levantando contra ele, e ele fica preocupado com relação a isso, e ele escreve esta carta não somente para orientar os cristãos dali, mas também para agradecer pela oferta, pela ajuda que essa igreja enviou para ele, através do irmão Epafrodito, ali na prisão. E ele escreve com muito amor essa carta, e ela é chamada de carta da alegria, porque nós vamos encontrar esse termo aí dentro da carta pelo menos 17 vezes, falando a respeito da alegria. E essa carta, ela mostra o grande amor de Paulo pelos filipenses, fala da confiança, da alegria, do amor cristão, da firmeza que nós devemos ter, né, que é uma qualidade dos seguidores de Cristo, ter firmeza, né, durante a caminhada, durante o percurso da vida, cumprindo os propósitos de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado por Cristo, nós podemos ver isso lá em Atos, capítulo 9, o próprio Cristo falou para Ananias, quando Ananias meio que recusa ali, né, a ordem de Deus de ir até Paulo, porque Paulo, antes Saulo, era um perseguidor dos cristãos, e Jesus vai falar para Ananias assim: olha, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido para levar o evangelho, pregar o meu nome para os reis, para os gentios, para todos os povos, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer ou sofrer pelo meu nome. Então Paulo, logo no chamado dele, assim que ele se converte, daí para frente até a sua morte,
nós sabemos que ele não teve muitos momentos fáceis, né? A maioria do tempo de vida de Paulo após a sua conversão foi de perseguição, de luta, de dificuldades e muitos problemas. Mas esse versículo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele me chama muita atenção porque é muito, não muito comum, mas eu já ouvi diversas pessoas, e talvez você já deva ter escutado também, pessoas dizerem assim: queria morrer logo para encontrar com Cristo. Queria morrer logo para descansar, partir dessa vida. E de certa forma, não há nada de errado nisso aparentemente, porque nós sabemos que a vida aqui ela é complicada, é difícil, mas nós teremos realmente uma recompensa. Estar no céu, o próprio Paulo vai dizer que seria muito melhor morrer. Já pensou? Ir para um lugar onde não tem mais dor, não tem mais lágrimas, não tem mais morte, não vamos encontrar problemas de espécie alguma, pelo contrário. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá na última parte do versículo 17, ele vai dizer que nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Olha que maravilha. Mas, ao mesmo tempo que nós, às vezes, desejamos morrer para estar com Cristo, para nos livrar, rapidamente dos problemas dessa luta, soa assim meio como um egoísmo, porque à nossa volta tem muitas pessoas que precisam ainda conhecer Cristo através da nossa vida. Talvez alguém no seu convívio, no seu contexto familiar, Deus quer usar você lá, quer me usar lá para ganhar um parente, um amigo, E já que eu já sou salvo mesmo, já que eu já estou desfrutando dessa bondade, desse favor de Deus, dessa graça maravilhosa, morrer logo e ir para o céu. Nós aconselhamos muitas pessoas, como pastores, como líderes, e é bem provável que você já se deparou com alguém dizendo assim: eu não sei nem por que eu estou aqui, eu não sei nem por que eu nasci, o que eu estou fazendo nessa vida, é tanto sofrimento, aconteceu isso lá atrás, na minha infância, adolescência, juventude, e eu queria morrer logo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, não sabe ainda o propósito, por que realmente está aqui. Agora, aquele que já conheceu a Cristo, que desfruta desta grandiosa salvação, nós sabemos que há um propósito para as nossas vidas. Deus nos chamou. O primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é para a salvação da nossa alma. Nós éramos todos perdidos, todos longe dos caminhos de Deus, caminhando a passos largos para o inferno, para a condenação eterna. E Deus, por causa do seu grande amor, a sua infinita misericórdia, Ele nos chamou para esta maravilhosa salvação. Nos deu uma missão: ir, produzir frutos, muitos frutos, e que esse fruto permaneça para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele começa dizendo no versículo 12: quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As minhas prisões, as perseguições, tudo que eu tenho sofrido, olha a visão do apóstolo Paulo, tem contribuído para o progresso, para o crescimento, para a expansão do reino de Deus, para a pregação do Evangelho. Eu, entre todos os apóstolos e muitos homens de Deus, os profetas, muitos tiveram problemas sérios com perseguição, como os apóstolos, todos sendo martirizados, à exceção de João, que morreu na sua velhice de morte natural. Mas o apóstolo Paulo, nos seus escritos, eu gosto muito e observo bastante, principalmente nessa carta. Paulo, ele na prisão, não que ele fosse feliz: como é bom que eu estou preso, como é bom que eu estou sofrendo, como é bom que eu estou apanhando, não é isso, mas ele entendendo o propósito, o chamado dele, dentro da prisão, e ele escrevendo aos irmãos, preocupado com as falsas doutrinas, com os ensinamentos que estavam chegando na igreja que ele tanto amava, uma igreja, podemos dizer que uma igreja nova. Paulo escreve essa carta em torno de 10, 11 anos após a plantação dessa igreja em Filipos, e ele mostra a preocupação com a igreja,
a gratidão dele para com a igreja, por ter enviado uma oferta para ele, uma igreja que realmente ele amava. Ele na prisão, demonstrando esse amor e dizendo: olha, as minhas prisões têm contribuído para o progresso do Evangelho. Versículo 13, você vai ver que, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Preso em Cristo, porque não havia acusação contra Paulo, ele foi preso por causa do Evangelho, perseguição por causa do Evangelho, mas dentro da prisão, através da sua prisão, o progresso do Evangelho, toda a guarda pôde conhecer Cristo através da vida do apóstolo Paulo. Interessante, em uma das prisões de Paulo e Silas, presos, após apanhar bastante, com as costas marcadas pelos chicotes, eles cantavam louvores a Deus, entoando louvores a Deus. No versículo de número 14, estou só pincelando um pouco o contexto, para nós entendermos um pouco melhor a questão do versículo 21. E a maioria dos irmãos estão sendo estimulados no Senhor por minhas algemas. Eles ousam falar com mais desassombro, sem medo, a palavra de Deus. Olha só que interessante, por causa das minhas prisões, das algemas, pelo que eu estou passando, a maioria dos irmãos estão sendo agora mais encorajados ainda a pregar o Evangelho, estão sendo mais estimulados ainda por minhas algemas. Eles ousam falar sem medo a palavra de Deus. Interessante que talvez eles devessem, pelas prisões de Paulo, pelas dificuldades do seu líder, ter um temor, um receio. Não, eles ficaram mais encorajados ainda, e Paulo se alegra com isso na prisão, sabendo que a prisão dele, as dificuldades dele, estava trazendo progresso para o Evangelho, e que os irmãos agora estavam pregando com mais ousadia a palavra de Deus. Versículo 17, ou melhor, 18. Todavia, quem importa? Ele está falando que importa porque alguns pregavam o Evangelho por interesses, ou contrário àquilo que Paulo ensinava. Outros pregavam com boa vontade, para que realmente o Evangelho fosse propagado por todos os lados. Que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me alegro, sempre regozijo nisto, porque não importa como, o que importa é que o Evangelho está sendo pregado. Versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não importa se é pela vida sofrida, as dificuldades, ou se é pela morte. Cristo precisa ser engrandecido, Cristo precisa ser louvado. Por isso que ele vai dizer no versículo: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. A questão de morrer é lucro, como eu já disse aqui no início, nós estaremos para sempre com Deus, desfrutando de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós, na eternidade, morando nas casas, nas mansões celestiais, sem perseguição, sem dor, sem padecer, seja no físico ou no emocional, sem sofrimento algum. Isso é muito bom. Agora a questão de viver para Cristo. Viver para Cristo demanda muita renúncia, muita dificuldade. Não é fácil, nunca foi, porque quando nós escolhemos, aceitamos viver dentro do propósito de Cristo, cumprindo o propósito de Cristo, logo nós iremos orar mais, vigiar mais, falar mais do amor de Cristo. E quando nós
buscamos uma vida de profundidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus, nós estamos literalmente comprando uma grande batalha espiritual, que a maioria das vezes reflete no corpo físico, no emocional, em perseguições, em lutas severas, em conflitos internos, às vezes severos demais. O próprio Paulo, ele deixa muito claro que havia um certo conflito interno dentro dele. Morrer e estar com Cristo, ou viver para Cristo, ou ficar. É lógico que ele está dizendo, seria muito melhor eu estar com Cristo. Mas olha o propósito, por causa de vocês. Paulo escolhe viver em Cristo, viver para Cristo, principalmente por causa dos irmãos. Olha que interessante, por causa da igreja. Eu quero viver uma vida de sofrimento, eu escolho viver uma vida de sofrimento, de perseguição, de açoites, de prisões, para que o evangelho seja propagado e para que a igreja, os filhos de Deus sejam abençoados através da minha experiência. Não parece uma coisa, uma loucura, algo fora de si, algo de outro mundo? A gente pensa assim, quem na sua sã consciência vai escolher sofrer para que o outro seja abençoado? Aí nós lembramos de Cristo, que suportou todas as coisas, até a morte de cruz, por amor a mim e por amor a você, por amor a nós. E por isso nós devemos, Paulo vai dizer isso nessa carta também, nós devemos seguir os exemplos de Cristo. Essa vida que Paulo, quando ele diz que para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, mas o viver é Cristo, ele mostra claramente o propósito, a partir do verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, por causa de vocês. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, para o progresso de vocês, permanecer vivo, padecer por amor a Cristo, para o progresso de vocês, para a alegria, para o gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Uma esperança que Paulo tinha, embora preso, esperando ali o seu julgamento, de estar novamente com a igreja em Filipos. Diante dessa introdução, esse comentário, eu quero citar alguns textos. Você não precisa abrir na sua Bíblia, só escute, para nós podermos refletir sobre morrer é lucro, o viver é Cristo, viver para Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais a minha vida. Esta vida que eu vivo agora, ela é por Cristo, o Filho de Deus. A vida que agora está em mim, eu vivo através de Cristo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós entendemos o propósito, entendemos o nosso chamado, quando nós compreendemos o amor de Deus, queridos, ainda que a nossa vida seja de dificuldades e de sofrimento, o que nós queremos é prosseguir, cumprindo, abençoando a vida das pessoas, porque Cristo nos amou primeiro. Não é mais a nossa vida, é a vida de Cristo em nós. Não é mais o meu desejo, os nossos desejos, são os desejos de Cristo para nós. Aquele que deseja ter a sua vida, ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que deixa a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O próprio Jesus disse isso. O que é perder a nossa vida? Deixar de lado os nossos desejos. Muitas das vezes abrir mão dos nossos sonhos. Muitas das vezes abrir mãos de projetos nossos, para viver a vida
de Cristo, a vida que Cristo escolheu para nós. Por quê? Nós temos um versículo, aliás, alguns versículos, que quando nós lemos, como eu disse no início, parece assim, é loucura, e o Evangelho é loucura mesmo, para aquele que não compreende. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 ao 27, olha o que Paulo diz lá. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Parece uma vida fácil para vocês? Parece uma vida fácil para mim, pastor César? Foi uma vida fácil que o nosso querido Paulo levou aqui nessa vida? Paulo vai chamar tudo isso de momentânea tribulação. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, tudo aquilo foi leve, momentâneo, passageiro, naufrágio, fome, frio, rejeitado, perseguição, prisões, açoites, isso é leve, isso é só momentâneo, porque Paulo, queridos, ele não esperava somente nessa vida, a visão era muito além. Primeiro, cumprir o propósito de Deus. Cristo falou que ele era um vaso escolhido para levar o Evangelho, levar o nome dele aos gentios, aos reis, a todos os povos. E Cristo falou que ele ia sofrer, que ele ia padecer por causa do nome dele. Paulo, ele compra isso, ele aceita isso, ele está disposto, olha, morrer, para mim seria muito melhor, é lucro. Mas o meu viver é Cristo, é segundo a vontade dele, é isso que ele tem para mim aqui. Eu vou passar por isso, eu vou sofrer tudo isso, porque Paulo sabia que ele tinha uma recompensa muito maior, e é a recompensa, meus queridos, que Deus tem para mim e para você também. Há um lugar preparado para nós, onde não haverá nada mais de tudo isso aqui. Ele fala, olha, continuando o versículo: pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Tirando os olhos, ignorando, não está acontecendo, não tenho perseguição, não tenho dor, não estou sofrendo no físico, não estou sofrendo no emocional, minha vida está perfeita. Não é isto, nós sofremos realmente, mas nós temos um foco, nós temos um objetivo, e quando nós olhamos para Cristo, olhamos para a eternidade, entendemos o propósito, o chamado de Deus para as nossas vidas, e temos esta convicção em nós, não somente no falar, mas na prática, que o Espírito Santo está em nós e nos consola, nos fortalece, nos ajuda, nos guia, nos ilumina a sua palavra, nos capacita. Oh, queridos, quem sabe um dia nós vamos poder falar como o apóstolo Paulo falou. São leves, sofrimentos leves, momentâneos, passageiros, não sei, talvez 10 anos, 15 anos, 20 anos de sofrimento, 30, já pensou? É passageiro, isto vai passar. Por quê? Porque isso está produzindo para nós uma glória eterna, aleluia, que pesa mais do que todos eles. Por isso, nós precisamos olhar fixo, os nossos olhos fixos naquilo que Deus tem preparado para nós, e desfocar um pouco daqui. A grande maioria das vezes nós nos prendemos muito nas coisas dessa vida, nas coisas dessa terra, no que enfrentamos aqui, no que passamos lá atrás, e até projetamos para o nosso futuro. Eu vou sofrer. Como eu disse, a gente conversa com pessoas e aconselha,
E tem pessoas que falam assim, eu sei que eu vou sofrer a vida toda. Sofrer, queridos, todo mundo sofre de alguma maneira. Todo mundo sofre. Agora, sofrer com Cristo, por amor a Cristo, em obediência a Cristo, sabendo que fomos vocacionados por Ele, chamados por Ele, sabemos que Ele que nos direciona, e sabendo que Ele tem um lugar especial preparado para cada um de nós, nos consola e nos faz ter paz no meio da adversidade. Porque nós entendemos, como diz o Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso socorro presente na hora da adversidade. Quando nós não temos mais força, não vamos mais suportar, vem o bálsamo do céu. Nós ouvimos uma palavra, um irmão que verdadeiramente nos ama, nos abraça, nos acolhe, nos traz para perto. Nós nos achegamos mais a Deus, damos ouvidos à sua voz, deixamos que realmente Ele haja em nós, através de nós, segundo a vontade dEle. Isso nos acalenta, nos fortalece, nos encoraja, e nós caminhamos um pouco mais, e vamos assim cumprindo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Para mim, o viver é Cristo. Para você, meu irmão, o viver é Cristo? O viver é Cristo para nós? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra característica bacana do apóstolo Paulo, além dessa qualidade, ainda que preso, demonstrar todo o seu amor pelos irmãos, entender que através das suas prisões havia um progresso maior do Evangelho, que a igreja estava sendo mais encorajada a falar do amor de Cristo. Paulo, ele não acreditava na derrota. Vê aquelas pessoas, não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai prestar, é melhor entregar logo, é melhor jogar a toalha logo, é melhor dar os 3 tapinhas na lona logo. Paulo não tinha esse negócio de entregar com ele, não tinha. Não importava a circunstância, a situação, não tinha disso. 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso trata de convicção, de firmeza. Dentro da carta aos Filipenses, se você ler toda a carta, você vai ver Paulo tratando a respeito de firmeza, convicção. Paulo, ele deixa muito claro isso aqui, que de todos os lados nós somos pressionados. Tem alguém aqui que não sofre nenhum tipo de pressão? Eu sofro pressão todos os dias, em vários aspectos, em várias áreas da minha vida. E tem dia que é muita pressão não dá vontade até de desistir. Não, vou. Mas não pode haver o desânimo ao ponto de abandonar a Cristo. Irmãos, ontem eu estava conversando com um irmão, mora numa cidade bem longe, no sul de Minas. Ficamos muito tempo ao telefone, e ele pedindo os conselhos por causa de uma situação que ele está vivendo. E ele é crente há muitos anos, mais de 30 anos. E ele falando comigo, pastor César, estou prestes a abandonar tudo e cair logo no mundo. Olha a palavra dele para mim, irmãos. Eu sei que eu vou direto para o inferno. Quando ele falou aquilo, me deu uma tristeza, porque eu conheço ele há muito tempo, e eu enviei alguns versículos, dei umas palavras, e lá no finalzinho, depois de muito tempo da conversa, ele falou assim, olha, como foi bom conversar com você, estou muito mais aliviado. Tudo isso que eu te falei aqui, não falei para ninguém. Eu falei, você não conversou com ninguém da sua igreja ainda? Com ninguém, nem a minha esposa. Deus sabe por qual motivo, ele resolveu abrir o coração dele comigo.
E ele dizendo: agora estou mais em paz. Falei: meu irmão, nunca desista. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Segue em frente. Nós estamos muito mais próximos da nossa redenção, da nossa salvação, do que o dia que conhecemos Cristo. Já caminhamos tanto, por que abandonar agora? Por isso, nós não podemos desanimar. Somos perseguidos, a pressão de todos os lados, ficamos perplexos, mas não podemos desesperar. Perseguidos, mas nós não somos abandonados. Como eu disse, o Espírito Santo, que ele está em você, creia nisso, está em nós. Ele nos consola, nos ajuda, nos traz para perto. Abatidos, mas não destruídos. Nada pode destruir você, meu irmão. Nada pode destruir você, minha irmã. Ainda que o homem exterior se corrompa, se desfaça, o interior se renova dia após dia. O Espírito Santo de Deus que está na sua vida e na minha vida, ele nos renova, nos encoraja, nos fortalece todos os dias. Agora, quando nós escolhemos, fala: olha, não, eu vou viver para Cristo, o meu viver é Cristo. Não vivo mais eu, Cristo agora vive em mim. Isso é muito comum no início da conversão. A gente vem com aquela vontade toda, né? Aquela disposição, aquele fogo todo, e agora eu vou, e agora vai. Só que no decorrer do percurso, a gente vai percebendo que não é mar de rosa somente. Há muitos espinhos. Por isso que muitas pessoas abandonam na metade do caminho. Porque existem também pregações falsas por aí, mostrando o evangelho de comodidade, o evangelho de você receba. O evangelho, tudo que eu vou pedir Deus vai me dar. O evangelho eu vou aproximar porque Deus vai me dar. Se eu aproximar, Ele vai me dar. Nunca foi o evangelho que Cristo pregou. Nunca foi o evangelho que os apóstolos pregaram. Evangelho, queridos, é renúncia. É tomar a cruz todos os dias. Jesus falou: olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Todos os dias, é uma batalha. É uma luta constante. O que nos conforta é saber que Deus está conosco, não estamos sozinhos, mas é uma luta travada todos os dias. Mas nós sabemos que nós não somos abandonados. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós não somos abandonados. Cristo está com você, minha irmã. Cristo está com você, meu irmão. Cristo está conosco. Ele está vendo as suas dificuldades, os seus conflitos, os anseios, os temores, as perseguições, os açoites que talvez não venham. E não vem, né, com chicote, mas vem de outras formas. Não está produzindo feridas na sua carne, como produziu no apóstolo Paulo. Feridas profundas, as marcas de Cristo nele, por causa dos açoites. Não está produzindo em mim e você, mas talvez estão produzindo na alma. Está te machucando, está nos machucando. Deus está vendo tudo. Ele nos assiste 24 horas por dia. Paulo não acreditava na derrota. Ele sabia que ainda que tudo aquilo estivesse acontecendo, ele não estaria sozinho, não seria destruído, não seria abatido, porque o Senhor estava com ele. A vida de Paulo era inteiramente dedicada a Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Volto no versículo 21. O viver é Cristo. A vida dele era inteiramente dedicada a Cristo. Não dá para dedicar 50% da vida a Cristo e 50%. Não dá para dedicar 70% da vida a Cristo. Eu vou dedicar um pouquinho. Eu vou dedicar esse pouquinho de tempo. Eu vou dedicar esse pouquinho da minha vida. Eu vou dedicar um pouquinho do meu talento, que diga-se de passagem, foi Ele mesmo que deu. Eu vou dedicar um pouquinho do meu dom, que foi Ele mesmo que deu. Eu vou dedicar. Não. É tudo para Cristo ou é nada. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, difícil demais. Mundo totalmente corrompido, aprofundando cada dia mais nas coisas maléficas. O mundo jaz no maligno, na Bíblia diz. Tantas coisas acontecendo. Nós precisamos dedicar a nossa vida inteiramente a Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo já no final da vida, preso, sabendo que ele ia morrer, ele diz assim no verso 6,
eu já estou sendo derramado como oferta de bebida ou como libação. Está próximo o tempo da minha partida. Pensa, lá no início ele encontra com o próprio Cristo em caminho de Damasco. É chamado pelo próprio Cristo e começa o seu ministério, sofrendo, doloroso, perseguição, prisões, açoites, confrontos de todos os tipos, mas sempre alinhado com Cristo, vivendo a vida de Cristo, vivendo inteiramente para Cristo. Agora, já no finalzinho da sua vida, ele está dizendo assim: olha, agora eu estou sendo oferecido como uma oferta, está próximo o tempo da minha partida, qualquer momento eu vou partir. E ele foi decapitado, mas ele pôde dizer assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira ou a corrida e guardei a minha fé. Nós só podemos combater um bom combate, queridos, se nós estivermos vivendo uma vida inteiramente para Cristo. Só podemos combater um bom combate se nós realmente aceitarmos viver a vida que Cristo escolheu para nós, não a que nós escolhemos. Nós só podemos combater um bom combate sabendo que as armas oferecidas, elas são oferecidas pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo a nós, não são as nossas armas. Paulo, nas suas prisões, principalmente essa que ele está em Roma, escreve aqui para os irmãos de Filipos, para a igreja que ele tanto amava, ele podia ter falado assim: eu estou preso mesmo, agora eu vou ficar quietinho por aqui, tranquilo, não quero me envolver com nada. Não, as minhas prisões estão contribuindo, as perseguições que eu sofro estão contribuindo para o progresso do Evangelho. E eu escrevo para vocês para fortalecer a fé de vocês, para dar mais firmeza para vocês, para trazer gozo, alegria em vocês, para que vocês um dia se regozijem comigo, porque um dia eu vou estar aí com vocês, combatendo o bom combate na convicção de que o Espírito de Deus estava com ele. E terminar a carreira não é até a metade, muito sofrimento, muita luta, dificuldade, vou parar por aqui. Não, ir até o fim e guardar a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Paulo não sabia o que esperava por ele, após aquele encontro dele com Cristo em caminho de Damasco. Ele nem imaginava um perseguidor dos cristãos, que arrastava, aprisionava os cristãos, consentia na morte, como presenciou a morte de Estevão, consentiu na morte dele, e ali, zeloso pela lei, agora desfrutando da bondade de Deus, do favor de Deus, da graça, através de Cristo, agora caminhando com Cristo. Você pensa que ele imaginava que ele ia passar por tudo que passou? Mas ele passou, chegou até o fim, e ele pôde dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a fé. E olha que interessante, falando de recompensa, porque eu não quero só falar para você de luta, de dificuldade, quero te encorajar, e me encorajar também, a viver a vida de Cristo, porque vale a pena. Porque após ele dizer no verso 7, o verso 8, ele vai dizer assim: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Há uma recompensa, irmãos. Talvez você não vai ser recompensado nunca nessa vida, quem sabe nem um muito obrigado, mas há uma recompensa, uma coroa, que o justo juiz, Paulo está dizendo, vai dar para mim, está reservada para mim, mas não é só para mim, é para todos aqueles que aguardam, que almejam, que esperam, que amam a sua vinda. Essa última parte do versículo se aplica em nome de Jesus nessa manhã, a mim e a você, meu irmão. Se você ama Cristo, se nós amamos a vinda do Senhor, pode ter certeza que há uma coroa preparada para mim e para você. Há uma recompensa na eternidade, aleluia. Há uma recompensa para todos aqueles que escolhem, que aceitam viver a vida proposta por Cristo Jesus. E caminhando para o final, Filipenses capítulo de número 4, verso 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Coloque em prática
que é que vocês viram em mim? Vocês me viram sendo perseguidos, me viram sendo preso, sendo insultado, açoitado, me viram apanhar, viram sangue derramar nas minhas costas, viram as feridas em mim. Mas olha, põe em prática os ensinamentos, viva uma vida de fé, uma vida de firmeza, uma vida inteiramente para Cristo, uma vida que demonstre o amor por Cristo, não somente em palavras, mas na prática, uma vida que louva o nome do Senhor, uma vida que mostre para todo mundo, que ainda que sofrendo, padecendo muitas necessidades, o que importa é que o Cristo seja anunciado por todos os lados, que o Evangelho seja pregado, que o reino de Deus chegue onde você chega, que o reino de Deus chegue onde eu chego, porque não basta, Paulo mesmo vai dizer que não basta somente crer em Cristo, mas padecer por Ele, sofrer por Ele. E muitas das vezes nós não queremos sofrer, nós não queremos padecer, nós queremos as facilidades. Mas onde há muita luta, muita batalha e até muito sofrimento, pode saber, ter certeza que a vitória, ela é muito maior do que você imagina. Deus tem vitória para a sua vida, irmã. Deus tem vitória para as nossas vidas. Deus tem vitória para as nossas famílias, para as nossas casas. Agora, nós precisamos entender esse princípio do chamado de Deus para as nossas vidas. Primeiro, salvação. Segundo, para produzir frutos. E mesmo que haja perseguições, o que importa é que o Evangelho de Cristo seja propagado onde nós formos. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.